tarde, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Vou esperar um pouquinho da conexão aqui estabilizar. Quem tá chegando aí diz se tá me ouvindo e me vendo bem. Se o som tá legal, se a imagem tá legal, e já me diz aqui de onde você é. Me diz aí de onde você está. Liane, o Sandro. Então, pessoal, a live de hoje, então, ela tem uma característica um pouquinho diferente, porque ela vem de perguntas que o pessoal vem me fazendo no privado, de dificuldades que as professoras estão encontrando, principalmente na questão de quais atividades encaminhar para as crianças incluídas nesse período de quarentena, nesse período onde as escolas estão precisando encaminhar atividades para casa. E é uma diferença, assim, é diferente para todo mundo, né, essa questão que está acontecendo, ninguém está acostumado, os profs não estão acostumados a encaminhar atividade à distância, principalmente para os alunos menores, né, a dificuldade de acesso, então são vários pontos que a gente precisa estar pensando e levando em consideração várias questões para estar encaminhando atividades para as crianças que são incluídas, tá? Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é a dificuldade, é perceber, saber da onde as nossas crianças são, quais são os recursos que elas têm, o que elas têm de recurso que podem auxiliar elas no processo de escolarização de casa, vamos dizer assim, né? O que eles podem estar utilizando em casa. Tem recurso midiático? Não tem. Tem acesso à internet? Não tem. Tudo isso a gente precisa estar levando em consideração quando a gente vai pensar a atividade para a gente estar encaminhando para as crianças. Outra dificuldade que a gente encontra é a questão dos pais não estarem preparados para auxiliar as crianças, né? A gente sabe que toda a didática que a gente tem que ter na sala de aula, todo o processo que a gente tem que organizar no espaço da escola para poder estar explicando, para poder estar conduzindo uma atividade, esse processo eles não têm em casa. Os pais não são professores, eles não têm essa preparação toda que nós temos. Então, isso também é uma dificuldade que a gente encontra, é uma dificuldade que as crianças encontram, até porque nós somos os professores e não os pais são professores, por isso que eles não têm essa habilidade. E até mesmo os pais que são professores, que eu conversei nesse período, me dizem assim: Dani, como é que eu faço? Eu não estou conseguindo organizar um momento de estudo com os meus filhos, eu não estou conseguindo fazer com que eles tenham esse momento de sentar, de estudar, de ver as atividades, é muito difícil. Então, para os pais que são professores já é difícil, imagina para quem não é professor, né? É complicada essa situação, a gente também precisa compreender que essas atividades que estão sendo encaminhadas para casa, de modo algum, são atividades trabalhadas. É bem diferente uma aula atendida do que uma aula dada, é bem diferente quando um professor falta e alguém precisa atender aquela aula do que o professor está lá ensinando da sua forma, do seu jeito. Imagina em casa com a família fazendo esse papel, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção são as ferramentas que essa criança tem e o que pode auxiliar e o que pode prejudicar. Se a gente pensar nos recursos midiáticos, várias crianças têm, mas nem todas elas conseguem ter a maturidade de usar aquilo ali como uma ferramenta, como um recurso. Ela se perde, até a própria, vamos dizer assim, maturidade não deixa com que ela utilize essa ferramenta. Outro ponto que a gente precisa prestar atenção é a questão que existem algumas metas que a gente tem na escola,
né? Na escola a gente tem, no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, a gente precisa desenvolver tais habilidades, a gente precisa trabalhar tais conteúdos. E a gente não pode ter essa visão agora encaminhando essas atividades que a gente está encaminhando para casa. Dani, mas não, a minha escola não pediu que encaminhe atividade. Ok, cada escola, cada município, cada estado está se organizando de uma determinada forma. Agora, o que eu recebi nessa semana? Dani, o meu filho é um aluno, ele é deficiente, ele é um aluno incluído e ele está regredindo. Ele está regredindo demais, desde a questão da fala, da questão da socialização. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? O que eu posso estar fazendo para o meu filho, então, vamos dizer assim, manter o que ele já havia consolidado, o que ele já havia aprendido. Então, o que eu orientei essas famílias? Que conversasse com os professores para estar encaminhando atividades que contemple aquilo que essa criança já havia consolidado. Por exemplo, você tem um aluno, né, vamos usar um exemplo de uma deficiência. Você tem um aluno que ele é um aluno, vamos dizer assim, do 4º ano, ele é um aluno de baixa visão. Ok. Ele não tem comprometimento cognitivo, ele acompanha legal as aulas. De que forma eu vou estar encaminhando essas atividades? A Liane disse, é um cenário diferente que nós estamos vivenciando. Então, precisamos ter sensibilidade nas atividades que são enviadas. Isso mesmo, Li, é bem isso, é sensibilidade. Né? Então, assim, o meu aluno, então, ele é baixa visão. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? A atividade que eu vou encaminhar, ele tem condições de ter acesso a essa atividade? Eu vou encaminhar via grupo de WhatsApp, ele vai ter um computador para abrir essa atividade que ele possa ler, que ele tenha autonomia? Ou ele não tem esse recurso em casa? Bom, ele não tem o recurso, então o que eu posso estar utilizando? Eu vou utilizar áudios para estar passando atividade para essa criança, para estar encaminhando algumas questões que ele possa resolver, para alguma estratégia que eu vou utilizar. Ok, eu enviei em áudio. De que forma ele vai me dar a devolutiva? Vai ser escrito? Vai ser em áudio? Então, todo cenário a gente precisa pensar. Né? Por exemplo, assim, eu tenho uma aluna do 2º ano que é deficiente intelectual, não conhece as letras, não conhece os sons das letras. Adianta eu enviar a mesma atividade de alfabetização que eu enviei para a turma? Mesmo que ela tenha o acompanhamento da família, ela vai dar conta de resolver essas atividades, de fazer o que foi proposto, ou simplesmente ela vai estar cumprindo tabela? Ou eu simplesmente vou estar encaminhando a atividade porque eu, como professora, preciso encaminhar, então, bom, a família que se resolva. Né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Então, quais atividades encaminhar? Bom, a minha aluna é uma deficiente intelectual, não sabe as letras, não conhece as letras, não conhece o som das letras. O que eu preciso encaminhar? Eu preciso manter pelo menos as habilidades que ela já havia desenvolvido. Habilidades de coordenação motora, habilidades de recorte, de coordenação motora fina, recorte, colagem. Eu posso estar encaminhando algumas atividades utilizando cores, formas geométricas. Dani, mas isso ela já sabe, ela já consolidou. Ótimo! Que bom que ela consolidou. Agora, eu preciso manter isso que ela aprendeu. E se ela ficar, por exemplo, 30 dias sem ter contato com as cores, sem ter contato com as formas geométricas, sem ter contato com cola, com tesoura, ela vai perder. A gente sabe que ela vai perder, a gente sabe que vai ter um déficit ali. Então, assim, que as atividades sejam encaminhadas de forma a preservar o que essa criança já aprendeu. Devemos saber qual é a intencionalidade com a atividade? Com certeza, a intencionalidade é palavra-chave, tanto para os alunos incluídos, quanto para os alunos do regular que não são incluídos, né? Proporcionar, então, dentro de cada particularidade, com certeza, olhar o aluno de um modo individual. Ah, mas eu tenho uma turma de 20 alunos e eu tenho várias especificidades. Bom, então a gente vai ter que ver uma forma de encaminhar para esses alunos, pensando nas especificidades. O meu aluno, a minha turma é uma turma de alfabetização, uma turma do 2º ano que metade da turma não está alfabetizada. Então eu vou para aquela metade da turma, nem que eu tenha que fazer 2 grupos no WhatsApp, nem que eu tenha que mandar individual para esses pais,
Quem já consolidou a alfabetização, vou mandar uma atividade mais apurada que ele possa desenvolver, dar continuidade ao processo. Agora, se ele não desenvolveu, então eu tenho que ter uma intencionalidade, como a Liane disse, nessas atividades e pensar de que forma eu vou estar mantendo, se quiçá melhorando, quiçá dando a oportunidade dele desenvolver essas habilidades. Agora, se ele não desenvolveu habilidade nova nenhuma nesse período, mas ele manteve a habilidade que ele já tinha, perfeito. Sabe? É um período muito difícil, é um período que a gente não sabe até quando vai. Nós aqui no Rio Grande do Sul, então, a ordem do governo do estado para as escolas do estado é até 30 de abril, vai permanecer, vai parar, vai voltar, a gente não sabe. A gente não sabe. Então não adianta a gente ter, isso é só mais 15 dias. Só que se a gente analisar, ao final do 30 de abril, isso já são 45 dias que a criança esteve fora da escola. E a criança deficiente, 45 dias, realizando atividades que não têm intencionalidade, realizando atividades que não traz benefício nenhum para ela, ou não realizando atividades, a recaída, vamos dizer assim, vai ser grande. Então, assim, é muito importante nós, professores, olharmos sim para a especificidade do nosso aluno. Eu até anotei aqui alguns pontos que a gente precisa pensar quando a gente for organizar a atividade, que é a idade, né? A idade, vamos dizer assim, muitos, então, com a deficiência intelectual, a idade cronológica não, mas a idade mental dele, que ele consiga desenvolver, né? Porque às vezes ele está inserido, um aluno de 10, 12 anos está inserido numa turma de 5º ano, de 6º ano, e ele não desenvolve atividades de 5º e 6º ano, ele desenvolve atividades de 2º, 3º ano. Então a gente tem que pensar nisso também. E aí é outro desafio, por quê? Porque alunos que estão inseridos em turmas a partir do 6º ano são atividades de todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Vocês já pensaram como é que vai ficar a cabeça dessa criança se organizando de uma forma que ele nunca esteve acostumado, com tantas disciplinas, com cada disciplina mandando atividade diferenciada e a maioria delas não pensando na especificidade? Dani, eu tenho um aluno que ele não tem diagnóstico. Ele não tem diagnóstico, ele não é aluno da educação especial, mas eu sei que ele precisa de um olhar diferenciado. Ótimo, ótimo. Então, é aí que você vai pensar na atividade que você vai estar encaminhando para esse aluno. É no que ele é capaz de realizar. Com a ajuda da família, com o apoio da família. Nesse momento, a família está ali para dar apoio. E, gente, as famílias não estão conseguindo. Tem pais que precisam trabalhar em casa que não estão dando conta, tem mães que precisam sair para trabalhar e deixam a criança com outras pessoas que não estão acostumadas com rotina escolar e não estão dando conta. Então a gente está cobrando demais e eu acho que a gente vai acabar se perdendo nessa cobrança excessiva, tá? Mas assim, é importante encaminhar a atividade? Sim, é importante. É preciso seguir a regra que a mantenedora deu? Sim, é preciso. Mas é preciso que nós, professores, tenhamos um olhar específico para aquela criança que tem a deficiência, levando em consideração as especificidades, levando em consideração as habilidades que essa criança já desenvolveu e pensando em atividades que tentem manter o que ela já tem consolidado. Ou alguma atividade que ela possa, vamos dizer assim, ela estava consolidando determinada habilidade e eu preciso manter isso. Então, essas atividades precisam. Dani, quais atividades? Atividades que contemplem a consolidação da habilidade dessas crianças. Tá? Não adianta a gente mandar um monte de atividade, não adianta a gente entupir as crianças de atividade se eles não vão dar conta de fazer, se eles vão fazer por cima, se eles vão fazer de qualquer jeito. Então, a gente precisa pensar, gente, principalmente crianças e adolescentes que estão lá nas séries finais. Cada professor precisa pensar, ter a intencionalidade nessa atividade. Não é uma atividade de dar por dar para preencher tabela porque eu fui obrigado a isso.
A gente sabe, e eu defendo muitos professores nessa questão, assim, ó, os professores não são youtubers, que nem estão falando, não tem habilidade para fazer vídeo, não tem habilidade para editar vídeo, não tem habilidade para trabalhar com aplicativos que o Google deixa disponível, que qualquer outra plataforma deixa disponível, mas o professor tem a habilidade sim de pensar na sua aula, tem a habilidade sim de fazer uma atividade com intencionalidade e tem a habilidade sim de dar o seu melhor naquele momento pensando no seu aluno. O que o meu aluno vai aprender, o que meu aluno vai desenvolver com essa determinada atividade. Ah, mas ela é uma atividade simples. Ok, nós não podemos querer começar com conteúdo novo, com aulas mirabolantes, porque não é a mesma coisa que a gente estar dentro de uma sala de aula, com a troca, com a conversa, com as relações, ele estabelecendo as relações. Na minha opinião, ter o cuidado para não transferir o nosso trabalho para a família. As atividades precisam ser possíveis de serem feitas, né? Que sejam significativas nesse momento. É isso aí. Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade. A família não tem o papel de ensinar, a família tem o papel de auxiliar, de ajudar, de estabelecer uma rotina, de estabelecer uma organização. Até porque nós temos pais que são analfabetos, nós temos pais que não sabem, vamos dizer assim, ensinar a criança se for preciso. Então, assim, são várias realidades. Da mesma forma que nós temos professores com alunos de escola particular, professores, pais que são graduados, que são pós-graduados, que teriam condições de dar um suporte melhor, nós temos alunos de periferia que não têm acesso à internet, que não têm acesso a recursos midiáticos, que não têm acesso a nada disso. E nós, como professores, nós precisamos pensar em todo esse contexto. O propósito de manter um vínculo com a escola e a criança, porque a realidade é atípica e no momento, verdade. A gente nunca pensou em passar por isso, a gente não se preparou para isso, né? Mas eu acho que assim, aqui professor é Meu, gente, eu não sei nem a palavra, mas eu acho que a gente se adapta, eu acho que a gente busca, nos grupos que eu estou inserida, tanto em Facebook quanto no WhatsApp, o pessoal está se virando, o pessoal está fazendo das tripas corações para conseguir cumprir com a sua responsabilidade, cumprir com o que a mantenedora está solicitando, né? Inclusive, assim, ó, eu tenho colegas meus que estão gravando vídeos, que estão encaminhando para as famílias, do jeito que dá, do jeito que sai, não é nada muito, vamos dizer assim, formatado, né? Mas manter o vínculo, que a criança não simplesmente fique os 15, os 30, os 45 dias, os 60 dias, a gente não sabe por quanto tempo, isolada, sem ter acesso a nada que a escola já vinha fornecendo, né? Tá? Então, assim, ó, eu acho que todos nós, professores, temos sim uma missão, temos sim um compromisso muito grande com a educação, e eu acho que nós temos, além de um compromisso com a educação, com o que nós nos comprometemos a fazer, nós temos um comprometimento muito maior com os nossos alunos. Né? De olhar para eles, de pensar neles. Antes eu havia comentado sobre não ter aluno com laudo. Né? Por exemplo, assim, ó, tem um aluno com TDAH. Eu tenho como, de repente, dar para ele a mesma atividade, ele vai conseguir se concentrar, pensa no estresse que ele está vivendo, pensa ele está dentro de casa sem ter acesso a tudo que ele estava acostumado. Será que adianta eu dar esse tipo de atividade ou eu tenho como enxugar um pouco, modificar, reestruturar? Tá? O grupo do WhatsApp, a plataforma é super importante, mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui? O aluno incluído precisa ter um olhar diferenciado nas atividades. Não é dar qualquer coisa por dar, mas ter a intencionalidade, propor uma atividade em que ele possa manter aquilo que ele já consolidou, que ele não regrida, que ele não volte a estaca zero. Tem mães apavoradas, principalmente outra coisa importante que eu queria falar também, é a questão das terapias, gente.
as crianças incluídas, que têm acompanhamento terapêutico, que faz fono, que faz físio, que as famílias, que os professores orientem as famílias de pelo menos conversar com o terapeuta, conversar com o responsável e que ele propõe alguma atividade que a criança possa estar fazendo em casa, desenvolvendo em casa, para que ela não fique totalmente isolada dessas atividades, porque tem mães que estão desesperadas que as crianças estão regredindo desde por exemplo, autistas que estão regredindo na fala, que já estavam conseguindo estabelecer uma comunicação efetiva e agora estão regredindo de uma forma absurda a cada dia, porque estão longe das terapias, estão longe dos acompanhamentos, estão longe da escola, longe da socialização com os colegas. Então, assim, ó, é muito importante sim a gente ter esse olhar com os nossos alunos. Certo? Essa semana vai ter mais um dia de live com um convidado. Sábado vai ter, então, uma live também com um fisioterapeuta. Vou deixar o convite aqui para vocês, tá? Eu continuo deixando atividades, deixando lá na minha página. Tem conteúdo no Instagram. E qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem no privado. Eu tô aqui para ajudar. O que a gente puder ajudar, o que a gente puder colaborar, com certeza a gente vai fazer. Certo? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima.